Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos para mais um momento Palavra de Luz. E o nosso Palavra de Luz de hoje, nosso estudo panorâmico do Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 7. A incredulidade dos irmãos de Jesus. Eu vou estar lendo até o versículo 5, mas você pode estar lendo todo o capítulo, tá bom? Diz assim: E depois disso, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próximo à festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: Sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. O que nós vemos aqui é algo interessante para nós refletirmos a respeito da família de Jesus aqui na terra, seus irmãos. A Bíblia diz que nem mesmo eles acreditavam, criam nele. Eles falaram para que Jesus subisse à festa, a festa dos judeus, a festa dos tabernáculos, e viesse se manifestar ali as obras dele para com aquelas pessoas. Embora Jesus já havia feito alguns milagres, como nós já estudamos anteriormente, mas o que nós vemos aqui é que eles estão falando isso para Jesus. Eles não acreditavam nele. Eles estavam dizendo: mostra os teus milagres, quer ser reconhecido, se apresenta para as pessoas. E Jesus disse que, se você continuar lendo, você vai ver que Jesus falou para eles que ainda não era a hora, não era o momento. Isso me chama a atenção porque muitas pessoas, nós, muitas das vezes, nos precipitamos, fazemos coisas que não deveríamos fazer. Como diz o ditado popular, trocamos pés pelas mãos, porque fazemos fora do tempo. Jesus ele não veio, assim como muitos dos discípulos dele achavam, que Jesus veio para estabelecer um reino aqui na terra. O reino da terra. Jesus ele veio para estabelecer o reino espiritual. O reino de Deus no coração das pessoas. Que as pessoas viessem crer. Que as pessoas viessem crer nele para a salvação. Esse é o propósito de Jesus quando ele veio aqui na terra. Jesus, então, ele disse que não iria subir naquele momento, mas depois ele sobe e, de uma forma oculta, ele fica na festa. E ele vai para o templo. E ele começa a ensinar, ele começa a falar. No capítulo de número 7 ainda, Jesus ele ensina no templo, no versículo 10 em diante, Jesus ele ensina no templo, na festa dos tabernáculos, e ali houve uma dissensão entre os judeus. Versículo 10 diz assim: Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. No versículo 11, versículo 12, diz assim: Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam: Onde está ele?
e havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns, ele é bom, e outros diziam, não, antes engana o povo. O que me chama a atenção aqui é que sempre vai haver aquelas pessoas que são a favor e aquelas que são contra. Há pessoas que são a favor e pessoas que são contra, tá? Vai sempre existir. Jesus, ele não deixou de ser quem ele era, ele não deixou de fazer o que ele tinha que fazer, o propósito do Pai para com ele, ele sempre fez. Ele não deixou de fazer por causa da murmuração dos outros. Isso chama atenção para nós. Como discípulos de Jesus, nós também não devemos nos preocupar com o que as pessoas vão dizer. Se estão falando bem a nosso respeito ou se estão falando mal. O importante é fazermos a vontade de Deus. O importante é fazermos a vontade do Pai. Então houve ali uma dissensão entre os judeus a respeito de Jesus. Uns diziam, ele é bom. Outros diziam, está enganando o povo. Sempre vai haver esses dois grupos de pessoas na nossa vida. Aqueles que são a nosso favor, aqueles que acreditam em nós, mas também aqueles que não acreditam, falam mal e tentam impedir o propósito de Deus em nossas vidas. Sabemos que Jesus, ele cumpriu o propósito dele. Vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos. Até lá. Deus te abençoe, fique na paz. E esse foi mais um momento Palavra de Luz.